Quem escolhe os livros que chegam até nós? Por que algumas vozes ocupam as estantes, as escolas e os espaços midiáticos, enquanto outras permanecem à margem? O que significa falar em diversidade quando falamos de literatura? Essas são algumas das perguntas que estão na nossa rota de hoje. Bem-vindos ao Rota de Antares, podcast do programa de pós-graduação em Letras e Cultura da Universidade de Caxias do Sul. Aqui, a cada episódio, seguimos diferentes caminhos da literatura, da linguística e da cultura. Conversamos com pesquisadores, professores e estudantes que investigam como a linguagem funciona, como as línguas se transformam ao longo do tempo e como a literatura ganha novos sentidos na escola e na sociedade. Das obras literárias clássicas às produções culturais contemporâneas, das teorias sobre linguagem às práticas de ensino e de formação de leitores. Este é um espaço de escuta, diálogo e curiosidade intelectual. Nós somos Samira e Ronaldo e este é o Rota de Antares. Vem fazer essa rota com a gente? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, viajantes da Rota de Antares. Hoje a nossa conversa é sobre bibliodiversidade. Essa palavrinha a gente vai detalhar bastante aí nos próximos minutos. Mais do que a coexistência de muitos títulos, a bibliodiversidade envolve a circulação de diferentes autores, culturas, línguas, gêneros literários, editoras, formas de publicação e modos de leitura. Ela se constrói em rede a partir de quem escreve, publica, distribui, mas principalmente a partir das escolhas dos leitores. Cada leitura realizada, recomendada, compartilhada nas redes ajuda a dar visibilidade a determinadas obras e vozes, ampliando ou restringindo caminhos possíveis da literatura. Pois é, Ronaldo, bem bacana essa introdução que tu faz, e acho que a gente pode complementar pensando, né, que se os clássicos nos ajudam a compreender algumas heranças culturais, a bibliodiversidade nos convida a ampliar esse olhar, esse mapa da literatura, incorporando, como tu disseste, novas vozes, novas perspectivas e novas formas de narrar o mundo. Afinal, cada leitor percorre a sua própria rota de leitura, e quanto mais diverso for esse caminho, maiores serão as chances de descobrir novos territórios, questionar certezas e também de construir relações mais ricas, seja com os livros, seja com o mundo. Bom, o nosso 5º episódio foi sobre os clássicos na literatura. E agora o nosso episódio de hoje, que é o 7º, está falando sobre bibliodiversidade. Eu vou começar com essa inquietação aqui. Bibliodiversidade e clássico são forças opostas ou elas são complementares na literatura? Eu acho que é uma ótima proposta para a gente começar essa conversa. Eu diria sim que elas são forças complementares. Elas não podem estar fazendo sombra uma à outra. Precisamos ter espaço para todas essas vozes, todas essas experiências de leitura, toda essa herança cultural. Como a gente falou antes, a questão dos clássicos, a gente tem... leva muito em conta tudo o que já foi organizado, pensado, toda essa herança cultural de diferentes países. No entanto, a gente vai ter de alguma forma, uma hegemonia de alguns nomes, de algumas línguas, de alguns países, algumas regiões. E a bibliodiversidade, ela vai vir para ampliar esse olhar e para mostrar que, sim, existem outras leituras que nós podemos fazer e que elas são tão válidas quanto aquelas que nós elegemos como sendo leituras clássicas e que elas podem enriquecer o nosso repertório como leitores de uma forma bastante significativa. É isso que a gente vai conversar hoje, né? Acho que é uma boa pedida. E eu acho interessante a gente ter em mente que essa diversidade na literatura, a gente não está falando só de quantidade, de número. Não. Porque se a gente pensa numa biblioteca, a gente tem um prédio, um edifício, uma casa
de livros, né? Em que os livros estão ali à disposição dos leitores. Mas não significa que uma biblioteca tem uma bibliodiversidade à disposição. Não. Né? Podem existir bibliotecas em que falte a bibliodiversidade. Né? E em escolas, em universidades. Qual que é o tamanho das sessões que nós temos para as literaturas que não são aquelas que nós estamos acostumados a ler para o vestibular, para as provas, para os concursos, né? Ou que e se a gente faz, né, nos manuais de literatura na escola, no ensino médio. Exato, né? E se Hoje a gente faz diversidade um maior. retrospecto da nossa própria caminhada como leitor. Eu tenho o costume de anotar todos os livros que eu vou lendo. E hoje, antes de vir para cá, para gravar, eu comecei a olhar. Hoje ela está numa planilha de Excel? De Excel, assim, no meu Drive, né? E eu vou separando por aba. Cada aba é um ano. Daí eu fui indo para trás, assim, lá até 2016, que é onde está digitalizado. E por mais que eu sempre tente levar em consideração uma certa diversidade de gêneros, de vozes, autores, né? de vozes, nacionalidades, eu percebi que eu leio bem menos diversidade do que eu gostaria. Olha ali, interessante isso. Até é um assunto para a gente falar daqui a pouco. Eu acho que a gente pode até se perguntar, né? Por que algumas vozes ocupam esse centro do sistema literário, enquanto outras estão à margem, elas ficam esquecidas, ou elas foram esquecidas até pouco tempo. Hoje a gente tem um eco, né, de vozes insurgentes, eu diria, que talvez há 10 ou 15 anos atrás não tivéssemos, o que é muito positivo e é muito produtivo, não só para os leitores, mas para o sistema literário como um todo. A gente precisa ter esse contato com outras vozes, né? Então, a gente podia conversar um pouco sobre isso também. Por que tu acha que tem alguns autores que são mais bajulados que outros, né? Que ganham mais espaço do que outros, estão mais na mídia, ou até mesmo nesses... voltando um pouco para a ideia das redes, por que alguns nomes se repetem tanto? Seja no Bookstagram, no TikTok, enfim, né, em outras redes, assim. A gente tem uma repetição de nomes. E até em livrarias, né? Quando a gente chega numa livraria, é só a gente prestar atenção de o que está exposto no primeiro balcão, né? Naquele que a gente bate o olho logo que passa pela porta. E geralmente tem pouca mudança, né, de uma livraria para outra. Quando a gente quer buscar um livro, sei lá, de literatura japonesa, de literatura de algum país africano, a gente tem que ir geralmente para o canto, para o fundo, se abaixar ou pegar uma escadinha e tá difícil... Chamar o atendente, né? Onde que fica? Isso aí. Né? Onde que fica a prateleira X? Né? E a gente não sabe. Isso aí. Né? E isso também mostra um pouco do nosso comportamento como leitor, né? Acho que a gente trouxe aqui no texto inicial, no texto de abertura do episódio, de que além de o sistema literário precisar fornecer as condições para uma diversidade maior nas nossas escolhas, também é algo que passa pelo leitor. Né? Mas o leitor só vai ter escolhas melhores e mais diversas se ele tiver consciência desse processo, né? Consciência do que forma o cânone. Né? Eu acho que esse episódio ele espelha um pouco, né? Espelha, ele é complementar em relação ao episódio dos clássicos, como né? se fosse um duplo, né? Isso, como se fosse um duplo. A gente precisa discutir o que forma o cânone, por que a gente lê mais autores homens do que autores mulheres ao longo da história, por que a gente vê mais histórias que são heteronormativas do que histórias de personagens LGBTs ao longo da história, ou personagens brancos do que personagens negros, por que isso acontece, né, historicamente na literatura. Quando a gente começa a ter consciência desses processos, eu acho que tendo essa consciência, a gente pode escolher conscientemente, deliberadamente, diversificar aquilo que a gente vai pegar para ler. Né? Sem dúvida. E mesmo que a gente tenha essa consciência,
Às vezes a gente faz menos do que deveria. Eu faço menos do que deveria. Assim, olhando o que eu li nos últimos anos, até a gente preparou depois um jogo aqui para as nossas leituras. Eu me dei conta essa semana, por exemplo, que mulheres latino-americanas. Não é muito o teu ponto forte. Não, é meu ponto fraquíssimo, né? Eu tenho que ler a primeira Também. em primeiro lugar. Tá Né? certo. Até aceito sugestões para quem está nos acompanhando. Ótimo. Pode deixar na caixa de mensagens ali do Instagram, do YouTube. Mulheres de países da América Latina, para além do Brasil. Né? Preciso de sugestões. Li pouquíssimo. Ou melhor, não li, mesmo tendo consciência da bibliodiversidade. Pois então, eu acho que tem um outro aspecto que a gente tem que levantar junto com essa discussão, que é pensar, primeiro, que a literatura ela não está desvinculada de outras áreas do conhecimento, de outros acontecimentos sociais e culturais, e nem dos acontecimentos econômicos ou financeiros que o mundo está exposto a. Então, a gente vai sofrer essa influência também. Como a gente tem uma discussão bastante forte, né, já faz talvez 2 ou 3 décadas, buscando espaços para discutir o papel do feminino, buscando espaços para legitimar comunidades LGBTQIA+, buscando outros espaços para respeitar e legitimar outras literaturas e outras formas de cultura, a literatura também vai entrar nessa mesma luta, nessa mesma, como é que eu posso dizer... Nesse mesmo campo, né? Nesse mesmo campo, exato, nessa batalha, né? Então, o leitor, ele nunca vai decidir, não é que ele nunca vai decidir, mas ele tem menos a consciência de que ele decide por conta de todos esses fatores, o que ele vai ler, do que realmente acontece, né? A escolha dele não é tão individual, tão autônoma assim, porque ele sofre influência de todos esses fatores. Então, a gente vê... televisão, vê redes sociais, conversa com pessoas, estuda, e a gente vai se influenciando, vai buscando outras referências ou vai sendo inundado por outras referências e vai entendendo. Poxa, mas afinal de contas, por que eu só estou lendo mulheres agora? Por que a gente tem um movimento tão grande lá, depois de 2015, mais ou menos, a gente vai ter um movimento grande sobre a produção literária de mulheres. E com isso a gente vai entrar também com a produção literária dos negros, dos LGBTs e outras comunidades que são ditas como minoritárias, né, ou à margem da sociedade. Por muito tempo, quem teve acesso à publicação foram homens, normalmente homens brancos, homens de posse, podemos até dizer letrados, alguns, na sua maioria, europeus ou descendentes de. E essa mudança, eu acho que ela é muito bem-vinda e muito benéfica, justamente para poder ampliar esse nosso repertório e desenhar um horizonte um pouco mais vasto, né? Um pouco mais justo, inclusive, porque a gente tem obras literárias muito bem escritas, com grande qualidade literária, feita por diferentes comunidades, diferentes vozes, diferentes autorias. E isso a gente precisa reconhecer como leitores. E também não encarar o diverso como algo exótico. Também, acho que é bem importante. É importante tocar nesse ponto, porque até mesmo quando a gente fala da produção nacional, né? E eu vou fazer um paralelo aqui com as produções de televisão, né? A gente cresceu, basicamente, assistindo telenovelas que são folhetins, né? Que são, a gente pode dizer que são primos de obras literárias que se passam em cenários urbanos no eixo Rio-São Paulo. Exato. E quando a história se passa em uma outra região do país, ou no meio rural, ou em outra região, interior do Rio Grande do Sul, Sim. interior de um estado do Nordeste ou do Norte do Brasil, a gente vai ter uma roupagem que aproxima do exótico, do excêntrico, né? Do exótico, do diferente, singular. Isso, como, sabe aquelas narrativas literárias de viagem que começaram a ter bastante sucesso no século XIX, né? Dos viajantes britânicos que iam para as Índias, né? E daí voltavam com aqueles relatos sempre
pelo exuberante, pelo extraordinário, pela diferença dos costumes, mostrando como a outra cultura como algo completamente diferente, né? E a gente não pode reproduzir essa mesma Não. postura quando a gente aborda, ou quando a gente lê, quando a gente discute uma obra que se passa, por exemplo, na Manaus da década de 1960, como é o Uhum. caso de alguns livros do Milton Ratum, Sim, sim. né? Por isso que eu Então, te digo, assim, a qualidade literária, ela existe e ela é tão grandiosa ou tão rica quanto aqueles livros que a gente toma como clássicos ou como unânimes. A gente vai ter livros muito bem escritos e com grande qualidade também em outras esferas, em outros nichos. Não necessariamente, como tu disse, eles não são exóticos. Eles privilegiam outras culturas, outros modos de ver a vida. Mas isso não quer dizer que eles são exóticos, né? Que não dá para botar só nessa categoria. Eu acho que é complicado fazer essa redução. e a gente falou há pouco também sobre a lista do vestibular, dos Uhum. concursos, aquilo que a gente estuda nas disciplinas, seja na graduação, mestrado, doutorado. Na tua opinião, qual que é o papel que as bibliotecas, que as escolas podem exercer na ampliação do repertório, do horizonte da leitura? Eu acho que é um papel crucial, primordial, e que nem sempre é exercido, em especial nas bibliotecas, nas escolas. Acho que existe ali um campo vasto ainda para ser explorado. Às vezes a gente tem o professor que está cuidando da biblioteca, quando a gente tem um professor na biblioteca, que é aquele que está para se aposentar, aquele que não quer muito contato com o aluno. Então, não é uma pessoa que tem uma preparação, né, para poder fazer essa mediação de leitura com aquele aluno que está chegando e que vai buscar uma referência. Então, essa pessoa vai tender a indicar aqueles livros que todo mundo já falou sobre. E deixa de lado, às vezes, outras obras tão relevantes quanto, tão significativas quanto, que aquele aluno poderia se identificar por N outros fatores. Então, nesse sentido, o papel do bibliotecário é fundamental. É uma pessoa que precisa ter esse radar, né, para a leitura, entender um pouco desse cenário literário, o que está acontecendo, quem são os nomes que estão sendo chamados à cena hoje, quem são os nomes que nunca saíram de cena. Então, é preciso ter esse trânsito, justamente para poder cumprir esse papel de mediador entre esses alunos, né, pensando bem na escola, assim, e a biblioteca ou a escola. E também a gente vai ver a importância de uma formação continuada para a diversidade na literatura, porque o bibliotecário, a pessoa que está dando a aula de português ou de literatura, ela só vai indicar, Uhum, de modo geral, aquilo uhum, que ela conhece, uhum. né? Por exemplo, uma dessas minhas lacunas como leitor, né? As mulheres latino-americanas. Eu não vou Certo. indicar um livro de uma mulher latino-americana porque eu tenho dificuldade não as li, Você não conhece né? Não, ainda, não né? conheço, Sim. não tenho essas leituras no meu repertório. Então, eu não vou indicar. Uhum, O que isso significa? Que as pessoas que eu possa conversar sobre livros, uhum. eu vou ter as minhas indicações, eu vou falar aqui da Conceição Evaristo, eu vou falar do Jefferson Tenório, do Marcelino Freire, eu vou falar de autores que eu Uhum. já li. Certo. Então, eu precisaria passar por esses autores, por essas autoras, para poder falar com propriedade, para poder indicar, da mesma forma como os bibliotecários, os professores. Então, a gente precisa sempre estar em formação Sim, constante sim. e ter esse radar aberto para outras escolas, para outras tendências. Nós já falamos um pouco sobre isso, nessa grande lacuna que nós vamos estar sempre tentando preencher. Nós não vamos ler tudo. E está tudo bem. Vamos tentar nos apropriar daquilo que a gente lê. E Uhum. saber exatamente o que a gente está lendo. Eu até lembrei agora também de
um conceito, uma ideia que a própria Michelle Petit traz nos livros dela, que é essa ideia de que a leitura ela é uma construção coletiva e ela é subjetiva. Ela vai fazer com que nós, indivíduos, nessa troca, né, nessas pequenas indicações, essas pequenas resenhas, a gente possa criar um pouco dessa rede, desse entendimento, né, para compartilhar dessas experiências. Por isso que é muito importante a gente poder indicar a partir da leitura, e não porque eu ouvi falar, não porque eu vi o meu booktuber favorito falando, né? Então é bem importante, eu sempre insisto muito nisso, a gente precisa experimentar o livro, vivenciar essa experiência. E também tendo um cuidado, agora te ouvindo, me veio algo que acredito que a gente precisa colocar na mesa, que é também não cair na armadilha da quantificação. Já falamos isso no episódio dos clássicos. Eu acho que é bem importante reforçar. Porque daqui a pouco a gente se dá conta, como é o meu caso, não li determinado país. Daí daqui a pouco a gente vai estar com um mapa mundi aqui na nossa mesa e com os alfinetes colocando aqui. Os pins ali, né? Já li um livro do Uzbequistão, daí marca ali. Já li um livro da Mongólia, marca ali. E daqui a pouco falta tempo, né? Existem alguns projetos assim, sim, eu já volta conheço. Ao mundo, isso, né? Por ordem alfabética. Enfim, o critério, o leitor é que faz. Então, isso que eu acho que é interessante, né? A gente não pode restringir esse critério. Claro. Então, é bem importante. As iniciativas são sempre válidas, mas também elas não podem se tornar uma obstáculo, amarra, né? Isso aí. É algo que oprime o leitor, porque eu preciso ler de todas as nacionalidades, livros de todos os gêneros. Acho que cada leitor vai descobrindo também o seu tempo e a sua forma de ampliação de repertório. Acho que tem uma outra pergunta que ela é bem polêmica e a gente poderia tentar falar sobre, que é a ideia de quem é que decide o que é boa literatura. Afinal de contas, quem é que acumula esse capital simbólico? Trazendo um pouco do Bourdieu também para a conversa, né? Ele que fala sobre o capital simbólico. E eu vou devolver com uma pergunta também. Será que a gente teve uma mudança significativa em quem tem capital simbólico? Eu fico na dúvida sincera. Assim, será que ao longo das últimas décadas a gente teve uma alteração significativa em quem decide o que vai ser lido, o que é o cânone? Eu realmente tenho dúvidas se a gente teve uma mudança. É fato que estamos lendo mais diversidade. Sim. E que está sendo produzido mais, estão sendo produzidas mais obras de temas diversos, né? Talvez seja uma das tônicas da literatura brasileira contemporânea, que seja essa ponto de vista, né? Um ponto de vista narrativo de minorias, né? Então a gente tem grupos mais marginalizados que estão vindo para as páginas como protagonistas, né? Então LGBTs, a voz população das mulheres negras, diversidade, população indígena também. Então a gente tem visto uma ampliação nesse sentido, na produção e também na leitura, né? Tem mais leitores buscando isso, e daí talvez até como uma resposta de mercado se busca publicar mais e tiragens e tudo mais. Mas ainda quem tem o capital simbólico para definir o que é cânone e o que não é, né? Tem, obviamente, a crítica literária. Tem também a academia, sim, mas você acha que teve uma alteração significativa nesses últimos anos? Olha, eu acho até que sim. Inclusive, a gente vai ter outros autores que vão rebater um pouco essa ideia do próprio Pierre Bourdieu, que vai fechar muito esse círculo, que seriam justamente essas grandes instituições que dariam, né, os trilhos do que é realmente uma boa literatura. A gente vai poder discutir um pouco isso e abrir um pouco essa discussão para outras esferas. E aí, nesse sentido, eu acho que sim, que houve uma certa mudança, especialmente
com a inserção de outros críticos que não são ditos como críticos tradicionais, que são os críticos das redes. São esses influencers da literatura que vêm trazendo outras perspectivas. Então, essas pessoas nem sempre têm uma formação na área de letras ou na área da comunicação, nem sempre eles têm uma percepção, por exemplo, do que é a teoria literária. E aí os critérios que eles vão utilizar são um pouco distintos, que podem ser, por exemplo, o número de leitores, a produção, né, o número de edições daquele livro, o quanto aquele autor está sendo chamado para feiras do livro, para flip, para palestras, enfim. Então, são outros critérios, eu entendo. Eu acho que a gente precisa olhar para isso. Assim como a gente olhou, por exemplo, né, dentro da Academia Brasileira de Letras, a gente olhou para a produção grande e múltipla do Paulo Coelho. Ele é um dos acadêmicos hoje, certo? E não é porque ele tem a mais fina retórica, ou porque o texto dele é extremamente poético, ou porque ele trabalha a linguagem de tal ou tal maneira. De forma experimental. Não, é justamente por isso, porque ele é um autor reverenciado, ele tem um alcance bastante significativo. Eu acho que isso já é um indício, assim, de uma mudança de percepção. Eu não vou ignorar os critérios literários, eu acho que eu não posso fazer isso. É como se a gente pegasse as artes plásticas e colocasse todas as técnicas para fora e só olhasse se aquilo é bonito ou feio, eu gosto ou não gosto. Não é bem por aí. Assim como acontece com a música, né? A música também, a gente vai gostar ou não, mas a gente sabe que existe técnica musical, existem maneiras de se fazer, de se tocar um instrumento. A técnica da literatura é a linguagem, é o modo que a gente organiza, estrutura aquele texto. Então, eu não posso ignorar isso. Agora, eu também não posso ignorar esses outros fatores que estão surgindo e que se fazem presentes na discussão. E também em relação a essa decisão do que vai ser lido, do que vai ser discutido, nós temos que também falar do nosso papel como pesquisadores nesse processo de ampliação de repertório, né? Porque no momento em que a gente vai para a pesquisa, né, entra num programa de pós-graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, escolhe o que vai ser o nosso objeto, né? O que a gente vai analisar, né? Quais são os artigos que a gente vai escrever, publicar, né? A gente também está fazendo escolhas que são escolhas políticas dentro do sistema literário. Ideológicas, sem né? dúvida. Aqui que a gente vai priorizar, né? Porque quando a gente escolhe um, a gente deixa de escolher todos os outros. Sim, né? sem dúvida. Então, nós também temos um papel nas escolhas daquilo que a gente lê, daquilo que a gente debate. E eu tenho percebido muito que em eventos acadêmicos, geralmente pesquisadores mais jovens, e eu coloco mais jovens pesquisadores abaixo de 40 anos de idade, tendem a pesquisar mais diversidade do que gerações anteriores. Né? Sim, então, e é também um processo que me parece acompanhar as políticas afirmativas de acesso às universidades. Isso reforça um pouco essa minha ideia de que a literatura não caminha sozinha. Ela vai responder a essas demandas sociais, ela é sempre uma representação social. Então, ela também precisa reagir diante desses acontecimentos. Ela não vai ficar calada, ela não vai ficar neutra. Né? Então, nós, como pesquisadores, sim, precisamos também estar atentos para isso. E na medida em que eu também vou olhando, por exemplo, o papel do leitor, o lugar do leitor, dentro das pesquisas que eu tenho feito, a gente percebe isso, como o leitor também, aquele que já está engajado na literatura, ele acaba sendo um leitor mais exigente. Ele vai te questionar, por que é que você vai colocar esse livro clássico no meio dessas leituras que são bem mais contemporâneas? Ou o revés.
Como aconteceu, por exemplo, no nosso clube de leitura, né? Quando a gente mencionou, por exemplo, o Lavoura Arcaica, que é um livro mais recente, já teve questionamentos. Poxa, mas o que esse livro está fazendo aqui no meio dos livros clássicos? Né? Então, é bem interessante a gente fazer essas provocações e também analisar isso a partir dos nossos leitores, né? No episódio dedicado aos clássicos, a gente fez o seguinte questionamento, né? Como que a gente lê os clássicos, né, considerando também a leitura de contemporâneos, considerando a leitura de diversidade. E aqui eu vou inverter, né? Como que a gente pode trabalhar essa bibliodiversidade sem negar a importância dos clássicos na literatura? Olha, eu gosto muito de pensar o clássico como mais um elemento dentro dessa grande rede. Porque ele não deixa de ser, se a gente quiser voltar para aquela ideia do exótico, ele não deixa de ser um objeto cultural exótico. Se eu trabalhar, por exemplo, lá com o Grande Gatsby, ele vai trazer o retrato de uma época, ele vai fazer um recorte, e eu preciso voltar para aquele momento histórico. Ele não deixa de ser também de ter o seu viés. Né? Então, nesse sentido, assim, eu acho que a gente não pode desprezar, mas a gente tem que colocar eles lado a lado. Não há uma hierarquia nesse sentido, porque alguns são melhores que outros. Eles estão no mesmo horizonte, porque, pelo menos como eu entendo, né, eles são também mais um elemento que compõe esse horizonte de leitura. Eles não são melhores, ou estão acima, ou foram classificados, enfim, por outras pessoas, né? Nós que somos os leitores hoje, nós é que precisamos fazer essa curadoria, né, daquilo que a gente vai ler. E às vezes a gente encontra no clássico elementos de diversidade, seja de uma forma de utilização da linguagem, que às vezes a gente não encontra num livro da nossa época, né? Fiquei pensando, por exemplo, no próprio O Retrato de Dorian Gray, né, do Oscar Wilde. Então, lá também a gente vai ter já uma possibilidade de ler uma amizade entre dois homens que, talvez para a época, foi lido assim, como dois amigos homens. Mas sabendo da história do próprio autor, a gente entende, faz uma leitura um pouco próxima à biografia dele, que nem sempre é a melhor leitura, mas a gente vê que pode haver ali, sim, uma interpretação, né, que talvez já exista ali uma sementinha, né, uma ideia de uma literatura que se volta, né, para uma minoria, para uma classe de pessoas, um grupo de pessoas que sofre muito e que sofreu muito. O próprio Oscar Wilde, ele foi preso por conta disso, por conta das escolhas afetivas dele. Então, é uma luta que vem há muito tempo, e a gente não pode negligenciar isso, achar que é uma luta de hoje. Hoje, talvez se tenha espaço para falar sobre, mas a gente precisa voltar um pouco no tempo e buscar essas origens. Perfeito. O nosso debate sobre bibliodiversidade, ele tem vários aspectos que a gente ainda vai abordar, mas a gente precisa avançar aqui para o nosso próximo quadro, que vai seguir nessa temática. Hoje, o nosso Antares Confidencial é um pouquinho diferente, ele vai seguir a nossa temática do dia. Vamos lá, então. A gente achou interessante trazer aqui um trechinho de um artigo do Rodrigo Casarim, que é um jornalista especializado em jornalismo literário, e eu acho que conversa muito com a nossa temática, né, com o nosso papo. Ele diz assim no trecho do artigo: um autor leva a outro autor. Uma literatura leva a outra literatura. E daí você quer mergulhar nos japoneses, compreender a multiplicidade dos africanos, decifrar tudo de fabuloso que já foi produzido pelos latinos e também dar aquela boa atenção para a literatura italiana. Um romance puxa um conto que puxa um poema. O ensaio leva à não ficção, a biografias, a relatos de viagem.
Eu gosto muito dessa citação porque ele começa falando nas questões geográficas, culturais, e depois ele muda um pouco a chave para as questões de gênero literário, que esse também é um ponto interessante, né? A gente só lê romance. Poxa, a gente tem conto, a gente tem peça de teatro, a gente tem poemas, que outras tantas... A gente tem literatura infantil. Literatura que infantil. a gente, às vezes, ignora, não lê. Sim, né? sim, é verdade. Então, também é bibliodiversidade isso. É ampliar esse repertório. Eu vou começar aqui com as perguntas. Que autor ou tradição literária você gostaria de conhecer melhor e ainda não explorou? Olha, Ronaldo, eu vou entrar junto contigo nessa, tá? Aqui nas minhas respostas, inclusive, eu preciso conhecer mais da literatura latino-americana escrita por mulheres. Até eu comentava contigo antes que tem uma autora que eu tô assim, que está no meu radar já, que é a Samantha Schweblin, ou algo parecido. Ela é uma autora argentina e que está fazendo bastante barulho por aí. Eu já estou interessada em saber o que ela escreve, como ela escreve, e eu acho que pode ser uma dica interessante para a gente começar nessa seara, né, das autoras latino-americanas. Como é que é para ti isso? Qual é o autor ou a tradição que tu mesmo gostaria de conhecer um pouco mais? Eu gostaria de conhecer mais a literatura chinesa. Né? Eu nunca li nada produzido na China. Eu acho que gostaria de conhecer mais outras obras orientais. Se a gente pegar Coreia, Japão, por exemplo, de autores japoneses, o único que eu li até hoje foi o Murakami, que ele é bastante famoso no Ocidente, né? Seguidamente está naquelas listas de cotados para o Nobel, ainda não recebeu. Mas no caso da literatura chinesa, se a gente parar para pensar, é um contrassenso a gente não ter lido nada dos chineses, considerando o tamanho do país, a importância cultural que tem no século XXI, a população. E sabendo da civilização milenar que eles têm. Exatamente. Eles são muito mais antigos do que nós aqui no Ocidente. Então é bem provável que eles tenham narrativas muito potentes. E a gente simplesmente não conhece, ignora. Né? Eu não sei de cabeça nem nomes de autores, de autoras. Então, até também, mais uma vez aqui me coloco à disposição, a gente aceita sugestões, né? Para começar a ler literatura chinesa. Né? Qual que é o caminho mais indicado? Eu até vou buscar pesquisar a respeito, vou deixar como um desafio pessoal aqui para 2026, né? Ainda tem um semestre. Ainda temos tempo, né? Dá para colocar na lista de leituras. Ainda dá. Deixa eu te fazer a próxima pergunta, então. Qual foi a leitura mais recente que fez você ampliar o seu repertório como leitor? Aqui eu vou fazer vou trazer uma resposta que é de um clássico. Né? Ótimo. Não é de uma obra contemporânea, mas foi Édipo Rei, do Sófocles. Nunca tinha lido. Quando eu li o Édipo Rei faz o quê? Um mês e meio, eu pensei, como é que eu não tinha lido isso antes? Né? É teatro grego escrito, a gente está falando de 2460 anos que foi publicado, né? Encenado pela primeira vez. O Édipo Rei é uma história que a gente sabe mais ou menos o que acontece. Depois o Freud teorizou o complexo de Édipo, né? Então acaba sendo uma temática presente, né? na literatura ocidental, no imaginário coletivo, mas eu achei muito impactante para mim. Sim. Como que alguns temas conseguem mexer com a gente passando... Tanto tempo. Muito tempo, Sim, né? A gente não está falando de 50, 100 anos, a gente está falando de 2.400 anos. E daí você vê uma obra e se emociona junto com os personagens... Né? Ou tem a angústia, ou sofre junto, se emociona com a injustiça. Então isso... com uma diferença de mais de 2.000 anos, é algo que talvez só a arte seja capaz de fazer com a gente. É verdade, é bem bonito isso que tu traz. E para ti, qual foi a leitura mais recente que te provocou essa mesma sensação de ampliação de repertório? Olha, eu vou trazer aqui uma obra que eu já mencionei em um outro episódio,
e vai fazer um contraponto temporal, inclusive, e temático com o teu, tá? Eu pensei na obra Orbital, da Samantha Harvey. Ela, se não me engano, ela é uma autora britânica. E ela vai fazer aqui uma ficção especulativa. Então, ela vai colocar esses astronautas, né, na estação espacial e vai mostrar o que acontece durante 24 horas, enquanto eles dão 16 voltas ao redor da Terra. E parece assim uma coisa meio bizarra, meio nada a ver, né? E eu achei fabuloso, gostei muito de ler, porque ele me trouxe essa perspectiva do ser humano que olha para o seu planeta, para a sua casa, de fora da sua casa. E começa a entender assim, o que realmente importa, o que realmente é uma diferença entre nós humanos, o que nos faz da mesma espécie, né? O que nos une enquanto espécie. Gostei bastante de ler, eu acho que vale a pena investir um pouco nesse tipo de reflexão, né? Não é exatamente filosófica, mas lança a mão um pouco dessas ideias, né? De se pensar num outro lugar e se pensar como é que eu posso ser um pouco mais humano, mesmo estando fora do meu planeta. Muito bom. Legal, né? Gostei. E para ti, qual foi o texto que tu considera realmente pouco lido, ou injustamente lido, injustamente comentado? Tu acha que poderia ser mais divulgado? Esse aqui eu vou fazer um comentário de uma percepção que eu tive na minha pesquisa de dissertação. Eu falei sobre o número 0 do Umberto Eco. Quando a gente fala em Umberto Eco, geralmente a gente remete ao nome da Rosa, né, que foi o primeiro, mais famoso, mais vendido, mais lido, etc, etc, etc. Muito conhecido. Mas ele publicou 7 romances e o número 0, que foi o último, em 2015, é pouco lido. E para quem tem interesse em assuntos de comunicação, de jornalismo e também dos caminhos da comunicação no século XXI, né, e essa crise de credibilidade que o jornalismo tem enfrentado nos últimos anos, com disseminação de notícias falsas, de teorias conspiratórias, inclusive em ambiente digital, mas não só no digital, é um livro que é bastante instigante, né? E eu acho ele pouco lido. Quando eu fui fazer a minha pesquisa o levantamento, né, de fortuna crítica, do que já tinha sido escrito sobre ele, na época 2021 não tinha sido escrito quase nada, né? Uma que outra resenha. Olha ali, ó. E já fazia digital. 6, 7 anos que ele tinha saído. Sim, 6 anos na época. Agora vai fazer... Já fez 11, 10 anos, né? Agora 11 anos de publicação, ainda tem pouca coisa, né? Olha ali, então, ó, rende um artigo, tá? Eu acho que ele foi pouco lido no Brasil. Né? Então, para mim, ele foi pouco comentado. Agora eu devolvo a pergunta, né, na tua opinião. Olha, eu até trouxe 2 livros aqui. Um deles é um brasileiro, que é Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. Também é um autor conhecido por um livro difícil, que é o Macunaíma. Entretanto, Amar, Verbo Intransitivo é um livro muito mais acessível do que o Macunaíma. Eu achei um livro muito inteligente, ele lida com o leitor, ele não subestima o leitor, e eu gostei muito disso. Achei bastante desafiador nesse sentido, mas ele é um romance acessível e ele vai tocar em algumas feridas assim da própria sociedade paulistana, ali da metade do século XX, de como é que essas famílias se organizam, como é que elas... iniciam os seus filhos, né, na vida amorosa, que tipo de relações elas propõem entre as pessoas, até onde vai o dinheiro para poder fazer com que os seus filhos fiquem protegidos ou não. Enfim, eu achei bastante instigante, acho que é um livro instigante nesse sentido. E que obra você recomenda para quem deseja diversificar leituras? Pois é, eu trouxe aqui uma outra autora que eu ouvi falar muito pouco e gostei muito de um livro dela que eu li, que eu recebi pela TAG também,
que se chama Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra. Acho que esse é o nome dela. Nunca li nada dela. Eu gostei muito desse livro também, porque, uma vez mais, ela faz aqui uma divisão. São 2 partes do romance, e, se não me engano, são 3 ou 4 personagens que vão se relacionar de uma maneira muito inteligente. Ela faz com que a gente meio que ludibria assim, o leitor, sabe? E a gente vai só descobrir ao final qual é a relação que aqueles personagens têm. Eu achei bem interessante mesmo, vale muito a pena. E o teu livro? Conta para nós. O meu, eu trouxe ele aqui já em outras ocasiões, é Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Não sei se a pronúncia está correta. Ela é uma autora polonesa, ganhou o Nobel de Literatura, acho que em 2016 ou 2017, alguma coisa assim. É um romance policial que conta a história da senhora do Sheiko. Ela mora numa região fronteiriça da Polônia, um lugar gelado, cheio de neve, e uma comunidade de caçadores, né? E os caçadores começam a morrer, a aparecer mortos, né, naquele povoado. E ela começa a investigar o que está acontecendo com essas pessoas ali da comunidade. É um livro que traz mistério, traz questões sobre como é um grupo de caçadores, né? Sim. Também acaba questionando as mortes de animais, né? Por que é tolerado, né? Isso. Grupo de caça, por exemplo, né? Então, quando a gente está falando também de diversidade geográfica, né? Sim. Uma Inclusive indicação. cultural, né? A gente vai ter outros critérios culturais ali que vão organizar essa sociedade, eu imagino. Então é interessante também ter contato com essas outras possibilidades de compreender o mundo. Não é só a nossa que é verdadeira, única, certa e boa, né? Exatamente. Seguindo para o nosso Este ou Aquele, finalizando o Antares Confidencial, já que a gente falou sobre ampliar repertório, conhecer novas vozes, percorrer caminhos diferentes de leitura, agora o quadro Este ou Aquele, a nossa proposta não é escolher o melhor livro, como a gente já fez em edições anteriores, mas indicar possíveis rotas para quem deseja experimentar a bibliodiversidade na prática. Exatamente, Ronaldo. Então, se a bibliodiversidade é um convite, né, para ampliar esses caminhos da leitura, o desafio do quadro hoje é diante de 2 boas rotas. Por onde é que você começa? E aí eu começo te perguntando, pode ser? Pode ser. Então, o primeiro tópico que a gente tem aqui é para conhecer narrativas de migração. Qual seria a sua primeira opção? Vidas Secas, do Graciliano Ramos, ou As Mulheres de Tijocupapo, de Marilene Felinto? Eu vou com o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. As Mulheres de Tijucupapo eu li recentemente, agora para uma disciplina do doutorado, com a professora Rosane Cardoso. E ele é uma história muito interessante. A Marilene Felinto publicou nos anos 80 e é uma migração às avessas, né? Uma mulher que veio da região metropolitana de Recife para São Paulo e depois de alguns desencontros na vida ela retorna, né? E enquanto ela retorna, ela vai lembrando da infância, da relação com a família e tudo mais, o que fez ela migrar quando era criança. Sim. Mas eu vou com o Graciliano Ramos, o Vidas Secas, que é um livro redondinho, né? Eu acho que é uma das grandes obras que nós temos na nossa literatura, né? E pensar também a literatura brasileira não deixa de ser pensar uma literatura que já precisa reivindicar um espaço, né? A gente às vezes simplesmente toma como verdadeiro, como certo, né? Mas o próprio fato da gente nomear livros, né? Ou autoras brasileiras já é uma forma de marcar a posição, né? A gente está sempre numa periferia, né? Pensando assim, de onde é que começa a estudar literatura. Eu me lembro de um professor que dizia assim, a literatura brasileira é um braço secundário de uma literatura secundária. Porque a gente vinha da literatura portuguesa, né? Graças a Deus, hoje a gente tem um outro entendimento e percebe que esse braço não é um braço secundário.
Ele é um braço forte, ele é um braço que produz muitos frutos, que tem assim uma pujança, né, na sua produção. Então é ótimo que você traga também, né, autores brasileiros. E para conhecer essas narrativas de migração, né, devolvendo a você pergunta. Tá fazendo já para mim, então? Tá ótimo. Achei que ia te fazer todas as perguntas hoje. Pode ser também, pode ser. Mas o Xará, de Jhumpa Lahiri, ou Isso. Longa Pétala de Mar, de Isabel Allende? Eu até trouxe os dois hoje, porque achei que a gente poderia decorar a nossa mesa, né, com os livros. Para quem está vendo, para quem está assistindo, não só ouvindo, a gente está com a mesa, acho que tem uns 20 livros aqui. Acho que mais. Então, né, eu selecionei esses dois textos e eu acho que hoje eu vou ficar com o Xará, porque talvez é uma autora menos conhecida e vai trazer essa história de migração de uma família bengali que vai para os Estados Unidos e começa uma vida nova lá. Então, são uma família que acho que o pai é professor universitário e a gente vai ter todo um conflito cultural. E o mais interessante do título, né, não sei se eu vou estragar a experiência de alguém, mas o Xará se dá por conta de que o personagem central ele vai ter o mesmo nome de um grande autor da literatura russa. Então, não vou dizer qual é, tá? E aí, o Xará se dá por conta disso. Então, ali existe até um intertexto, né? Uma intertextualidade da literatura mesmo. É bastante interessante. Legal. Uhum. Vamos para o próximo? Para ler, então, Mulheres Latino-Americanas Contemporâneas. Quais seriam as tuas opções, Ronaldo? Entre Cartas à Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende, ou Olhos d'Água, da Conceição Evaristo? 2 livros que eu gosto, trouxe eles aqui. Eu vou de Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Inclusive, a gente está falando aqui de diversidade de gênero. Talvez a gente leia pouco conto, né? Não sei, eu estou falando por experiência eu acho que sim. Própria de leitura. Eu acabo lendo mais narrativas longas, acabo lendo mais romance, né? E esse livro é muito bom, assim, contos curtinhos da Conceição Evaristo e que as protagonistas são mulheres negras, né? Isso é em diferentes contextos. No livro. E um outro ponto que eu acho que vale a pena reforçar é que nessa pergunta, mulheres latino-americanas contemporâneas, eu trouxe 2 mulheres brasileiras, o que significam 2 coisas. Primeiro, a ausência de mulheres latino-americanas não brasileiras nas minhas leituras, que é algo que eu falei há pouco, que é uma das lacunas que eu tenho a preencher, mas também, por outro lado, né, é nos reconhecer como latino-americanos, que muitas vezes a gente pensa que falar de autores latino-americanos é falar de autor argentino, uruguaio, paraguaio. Fala espanhol, né? E nós estamos na América Latina, sim, né? Então, sim, Conceição Evaristo é uma autora latino-americana contemporânea. Perfeito. Eu ia até completar que esse livro ele tem uma certa temática, né? Ela vai trabalhar com, como tu disseste, com narradoras potentes, fortes. Então, é um livro de contos, mas existe ali um norte, né? Um certo fio norteador para as narrativas, né? Temático, né? Temático, exatamente. Temático ou de narração, né? No teu caso também é parecido aqui, mulheres contemporâneas, latino-americanas, Sweet Tóquio, Giovanna Madalosso, ou A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. São 2 livros bastante recentes, eu acho que eles devem ter pouca diferença assim, de publicação. Eu vou ficar com o Sweet Tóquio, não faz muito que eu li, inclusive para o Leia Mulheres, lá de Nova Prata. Eu gostei muito da escrita da Giovanna, eu acho que ela tem bastante qualidade, assim, no modo como ela conduz o leitor, né, na narrativa, ela consegue nos engajar muito no texto. Também gostei bastante quando eu li A Cabeça do Santo, do Socorro Acioli, mas eu acho que ele não traz tantas novidades. Uma curiosidade que eu acho bastante interessante desse livro, acho que já falamos sobre isso também, que todos os capítulos começam com palavras com a letra C. Não sei se já tínhamos falado. Não falamos aqui no episódio. Mas então fica ali a dica para vocês darem uma olhadinha, como eu acho que ela quis fazer até uma brincadeira com a ideia da cabeça, né? Cabeça do santo. E todos eles têm, inclusive tem um capítulo que se chama Caxias do Sul.
Pois é, né? Pois é. Vi esses dias na internet, porque eu ainda não li A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Mas vale a pena, é muito legal. bem comentado também. Por conta aqui do nosso tempo que já está avançando, nós temos ainda 4 perguntas para fazer no Este ou Aquele. Eu vou sugerir que a gente faça de modo alternado agora. Tá bom. Prefere as ímpares ou as pares? Tanto faz. Posso começar aqui com as ímpares para ti, então? Pode ser. Então, para conhecer outros gêneros que não o romance, quais seriam as tuas opções aqui? Contos Negreiros, do Marcelino Freire, ou A Vida que Ninguém Vê, da Eliane Brum? Eu gosto muito do Marcelino Freire, inclusive Nossos Ossos, Recife, Mar que Arrebenta, recomendo sempre a leitura, mas hoje eu vou ficar com a Eliane Brum. Este livro aqui, A Vida que Ninguém Vê, é um conjunto de reportagens, né? A gente fala pouco também das narrativas de não ficção. Ela é muito boa, esse livro aqui ganhou melhor livro-reportagem no Jabuti em 2007, e é um conjunto de reportagens com pessoas que vivem à margem, em diferentes margens, né? Eu não sei quantas reportagens são, mas é um livro tocante no meu entendimento. Muito bom. Recomendo a leitura. Eu já li dela, acho que é o Olho da Rua, O Olho na Rua. Isso. Olho da Rua. Que é muito parecido com esse em termos de escolha de personagens, né? Muito bom. Personagens da vida real, no caso. Sim, porque são reportagens também lá. Para ti, eu vou perguntar sobre os autores negros. Você iniciaria por As Alegrias da Maternidade, de Buxi Emecheta, ou Becos da Memória, da Conceição Evaristo? Como já trouxemos a Conceição como indicação, eu vou ficar com Buxi Emecheta, que, se não me engano, ela é uma autora nigeriana, ela é africana, né? E é um texto que vale muito a pena. De tanto que eu gostei do livro, eu acabei escrevendo até um artigo sobre ele. E foi publicado, inclusive, achei bem bacana, assim. E quando nós lemos esse texto no clube, algumas pessoas entenderam como um título literal, As Alegrias da Maternidade. No entanto, a gente vai ver o quão irônico ele é na medida em que a gente vai lendo o texto. Então, ela mostra realmente como é difícil ser mãe para alguém que não conseguia ser mãe. E aí, por conta de N fatores ali do enredo, ela consegue ter filhos, ela consegue ter a sua família, enfim, mas não deixa de passar por vários obstáculos. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Então, para ampliar a leitura de autoras brasileiras, quais seriam as tuas indicações? Entre Redemoinho em Dia Quente, da Jaride Arraes, ou Nada Vai Acontecer com Você, da Simone Campos? Eu já falei da Jaride aqui do Redemoinho em Dia Quente em outro episódio. Hoje eu vou ficar com a Simone Campos, Nada Vai Acontecer com Você, uma leitura que eu também fiz para a disciplina da professora Rosane, do Romance Brasileiro Contemporâneo. E esse aqui ele é um romance policial, não é bem um romance policial, mas é uma história de mistério que trata da relação entre duas irmãs. Uma irmã, ela desaparece e a outra teme que seja um sequestro por conta de um relacionamento abusivo que a irmã teve no passado. E na investigação, porque ela acaba decidindo investigar por conta própria, né? Aquela coisa, não recomenda, não faça isso em casa, né? Começam a vir muitos segredos à tona da história da família, da história das duas. Então, tem bastante ação nesse livro aqui, né? Então, acontece muita coisa no enredo. Eu achei divertida a leitura, apesar de ser um tema tenso. Pesado, né? Sim. E agora, para ti, para a gente finalizar o nosso Este ou Aquele, narrativas LGBTQIA+. O Parque das Irmãs Magníficas, As Malditas, Camila Souza Vilhada, ou Mentiras que Contamos, Philippe Besson. Não sei se eu pronunciei certo aqui. Eu pronunciaria da mesma forma, tá? Okay. Então, acho que muito errado não estamos. Eu gostei muito de ler Mentiras que Contamos, a história, então, de um primeiro relacionamento entre dois rapazes que vão se descobrindo, enfim, e como a vida deles muda a partir disso, e eles se afastam por outros motivos e se reencontram num futuro.
gostei bastante, assim, mas o que me marcou mesmo foi o Parque das Irmãs Magníficas, que até coloquei ali, né, As Malditas, porque hoje, se vocês forem buscar, esse livro foi retraduzido e manteve o título mais próximo do original, que é Las Malas, em espanhol, e aí ficou As Malditas em português. Gosto do título, mas também gostava do Parque das Irmãs Magníficas. Acho que ele é um pouco mais lúdico. E pensando assim que ela vai trabalhar com a ideia de uma comunidade de travestis que morava em Buenos Aires e que precisava fugir da polícia, fugir dos próprios clientes, porque elas eram agredidas constantemente, dos recursos estéticos que elas usavam, por exemplo, para preencher o bumbum ou para preencher o peito, como elas eram pessoas com poucos recursos, né? A gente fica assim bastante chocado de ver até onde chega, né? Essa radicalização do próprio corpo, quanto de agressão elas realmente se impunham, né? Para mim foi uma leitura chocante. Acho que vale muito a pena conhecer, é uma realidade que a gente não tem acesso, e eu fiquei muito feliz que a própria Camila pôde escrever, trazer à tona isso tudo, para a gente poder ter um pouco mais de noção, né, de quem são essas pessoas, afinal de contas, e quem é essa sociedade que tanto despreza, né, os travestis. Por que é que acontece isso? Será que a gente está fazendo certo? Então, achei bastante interessante nessa proposta dela. Eu lembrei de caso recente das traduções dos títulos, né? Recentemente caiu em domínio público o Orwell, né? Então, a gente teve uma proliferação das publicações do 1984, certo, da Revolução dos Bichos, e a Revolução dos Bichos começou a ser publicado como A Fazenda dos Animais, sim, né? Que seria o mais próximo do nome original em inglês. Isso aí. Né? Mas a Revolução dos Bichos é o nome mais famoso. É o mais famoso. Nós temos. Particularmente, eu acho que ele consegue imprimir melhor a ideia da obra. Eu também acho, eu prefiro o título antigo. Para fechar, então, os nossos recados aqui da paróquia, né, para os nossos ouvintes e espectadores do YouTube também, nós temos aqui um curso de extensão chamado Mediação de Clubes de Leitura, que tem por objetivo proporcionar reflexões e diálogos a partir da ideia de mediação de clubes de leitura, no intuito de promover conceitos, habilidades, competências, no que diz respeito ao papel da mediação de leitura em clubes de leitura. Ele será ministrado pela professora Samira Dallagnol, que está aqui na mesa do programa, e vai ser do dia 5 de setembro a 31 de outubro, aos sábados pela manhã. Mais informações no site UX Extensão. Tá certo, a gente vai para o próximo recado aqui, que fala sobre as inscrições abertas, né, para o curso de especialização em literatura infantil e juvenil. Existe aí uma parceria entre a UX e o Instituto Quindim, né? A formação dessa especialização é voltada para quem deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre literatura, especialmente para crianças e jovens, a questão da mediação de leitura, a criação e a educação literária. As aulas começam dia 8 de setembro e serão semanais. Também mais informações pelo site da UX, na aba Especializações e MBAs. E a revista Antares, Letras e Humanidades está com chamada aberta para o dossiê temático Leitura Literária, Experiências, Práticas Culturais e Performances. O dossiê recebe artigos inéditos que propõem reflexões teóricas, análises empíricas e abordagens interdisciplinares que investiguem a leitura literária como experiência performática. Prazo de submissão: 31 de agosto. A publicação está prevista para dezembro e mais informações estão no site da revista e também nas redes sociais do PP Gelete. Tá ótimo. A gente vai então para 2 cartinhas dos nossos paroquianos, né? Adoro as cartinhas. Nos presentearam dessa vez com seus recados. Então, a nossa mestranda, a Edneia Werner, nos enviou falando sobre o último episódio, né, em que a gente entrevistou o professor Douglas e o mestrando Franco. Ela disse assim: acho que esse último foi meu episódio favorito do Rota de Antares.
Adoro ouvir o Franco falar. E a participação do professor Douglas foi muito interessante também. Amei muito. Parabéns pela condução. Ah, que legal. Parabéns, Obrigado, Ronaldo. Edneia. Nós temos aqui o Luan Silva, pelo YouTube. Ele escreveu: obrigado, professor Franco, pela excelente explicação sobre o povo Taurepang. Mostrou a importância das comunidades indígenas para a história, a cultura e a identidade do Brasil. Ótimo, então assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio, né? A gente agradece o pessoal que está acompanhando conosco de casa e espera também que cada um de vocês continue na nossa órbita por aqui. Lembrando, novos episódios saem em breve, sempre nas segundas-feiras. Você já sabe, então, ajuste a sua rota e volte para ouvir os próximos episódios. E para não perder nenhuma novidade, é só seguir o PP Gelete UX nas redes sociais. O arroba é bem facinho, @PP Gelete UX. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. E a gente se encontra nos próximos episódios.